E quando nós aceitamos o convite, nós estávamos numa expectativa, e um mês atrás, de estar aqui ministrando. Nós tivemos um diagnóstico da nossa filha mais nova, de 6 aninhos, com uma doença rara. E tem sido uma luta. Desde o diagnóstico, aliás, desde quando nós começamos a ir em busca de saber o que ela tinha, ela começou a machucar na perninha, sentia dor na perna, até que nós identificamos o que era, passamos por vários médicos. Hoje ela precisa ficar numa cadeira de rodas para que o peso não passe mais dano ao osso do fêmur, que é o problema que ela está sendo acometida, a doença de Legg-Calvé-Perez. Para nós foi difícil, ainda mais como uma mãe ver a filha numa situação. Mas eu quero dizer para vocês que o mesmo Deus, o mesmo Pai, que é o Pai de vocês, que é o meu Pai, tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da nossa família nos mínimos detalhes. Tem momentos que a gente acha que não vai, mas Deus está lá presente mostrando como Ele é Pai, como Ele nos cuida. E quando eu vejo a minha filha com essa situação, mesmo assim ela continua louvando o nome do Senhor. Ontem nós tínhamos agenda e hoje ainda nós temos agenda. E ela estava convidada para louvar. E agora, mamãe? Vou louvar, vou ficar com vergonha. Eu achei para ela dizer, mãe, eu vou ficar com vergonha, está na cadeira de rodas. Não, eu vou ficar com vergonha, eu vou cantar alto para servir o nome do Senhor. Então, queridas, eu sou igual a vocês. Tenho dificuldades, tenho problemas, trabalho, casa. E se não é o nosso Deus, nosso Pai, a gente não consegue suportar muitas vezes a adversidade da vida. Mas Ele é o Deus que nos capacita, que nos prospera e que cuida de cada um de nós. Tenho já um livro lançado, há cerca de 3 anos, que é o Aproveite a Companhia, o Casamento por Princípios Bíblicos e o Prazer da Vida 2, que esse é o resultado do trabalho para casais que eu e meu esposo fazemos há cerca de 20 anos. Eu tenho alguns exemplares ali. E nós temos para o lançamento, a galera estava apurando para lançar aqui, mas não deu. Não chegou o transporte, ainda está a caminho. E nós nos disponibilizamos, vamos lançar na nossa igreja ali na Assembleia de Deus, na Vila dos Pais. Dia 19 de junho vai ter um evento na Escola Bíblica, vai ser lá. Mas também fica aberta as portas, onde me convidarem eu vou. Eu sou dessa daí, pode me convidar que eu vou. Gosto muito de estar levando. Mas não quero mais falar da Ana Paula, eu acho que vão vir aqui para me conhecer, né? Vamos falar então da palavra do Senhor, que é o mais importante que nós estamos aqui. Eu não quero perder o tempo para falar da palavra do Senhor. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no primeiro versículo. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Só o primeiro versículo. A minha versão aqui é a Nova Almeida Atualizada, mais fácil a compreensão da leitura. Eu deixei meus óculos ali, para saber se teve culto. E depois você sabe quando a gente começa a ter problema de DNA, né? Data de nascimento avançada, precisa de um óculos para enxergar melhor. Mas a palavra do Senhor nos diz: você pode ir procurando, se você não achar, anota aí depois você procura, tá? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 1, que diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu te remi. Eu chamei pelo seu nome, e você é meu. Nessa tarde, o título da mensagem que eu tenho que fazer para você é Chamadas pelo Nome. O tema que nós vamos iniciar a falar acerca de filhos do Pai, e aquilo que me coube falar nessa tarde é acerca da identidade. E quando eu falo identidade, eu preciso compreender que o nome representa a minha identidade, ou seja, as qualificações que foram transmitidas ou que foram aprendidas e que ao longo do tempo no relacionamento com as demais pessoas foi formando uma identidade. E assim diz, na maioria das vezes, as especificações quanto à identidade. Mas nesta tarde eu quero te falar a respeito da identidade que Deus nos dá. E hoje pela manhã nós tivemos um café aqui, e ali a pastora estava falando, a Rafa e a pastora Luísa estavam mostrando os itens da sacolinha. E
E eu pensando, já havia montado a mensagem umas 3 vezes. Ontem cheguei em casa, o Senhor falou comigo, vou escrever tudo de novo. E Deus me trouxe no coração levar um espelho. Quando eu olho a sacolinha, o que tem na sacolinha aí? Podem pegar. Viu? Vai ser usado espelhinho já. Peguem o espelhinho. Esse aqui eu trouxe de casa só para mostrar um espelho, tá? Na verdade, isso aqui é um artigo da decoração da minha prateleira lá que eu peguei. Vamos pegar o espelhinho aí. Vou dar uns segundinhos. Todo mundo com o espelho na mão. Agora, o que é para fazer com esse espelho? O que eu vou fazer com esse espelho? Que ela pediu para pegar. Você vai se olhar. Você vai pegar o espelho e você vai olhar. E você vai admirar esse espelho. Quais são as suas características? Olha através desse espelho, vê como é que você é. Quais são as suas características? A cor dos olhos, as tuas sobrancelhas, como elas são desenhadas. Olha aí. Aí umas vão começar a olhar aí, tem umas ruguinhas aqui. Outra vai pensar, mas eu esqueci a maquiagem, ou faltou um pouquinho aqui, tem um pouquinho de excesso ali. Mas sabe, talvez nessa tarde você possa começar a se perguntar como eu me vejo. Não é assim? Como eu me vejo? Como eu estou me vendo nesse momento? Como eu estou vendo a minha imagem refletida no espelho? Eu estava dando aula ali na ETAD, ali com os meus alunos, e eu estava dizendo uma coisa muito importante. Maior do que as respostas, mais importantes são as perguntas. E nessa tarde eu não quero que você faça a pergunta, é como eu me vejo, mas é como Deus me vê. Muitas de vocês, agora você pode guardar teu espelho aí, né? Conseguiram se ver? Ver a sua própria imagem? Sabe, alguns anos atrás eu fui fazer uma atividade com mulheres de uma cidade da região e fiz uma proposta de que cada uma se olhasse na frente do espelho e começasse a falar sobre as suas características, como essa pessoa se via, se enxergava. E chegou numa mulher, ela simplesmente pediu para passar o espelho porque ela não conseguia se ver. Ela não queria ver a sua imagem. E sabe, nessa tarde talvez tenham mulheres aqui sentadas que não conseguem nem enxergar a sua imagem. Talvez muitas peguem um espelho e ao olhar no espelho comecem a pensar só nas características negativas. Comecem a olhar, comecem a ver coisas que não gostam, expressões que não gostam, feições que não gostam. Porque muitas vezes as suas feições vão te lembrar de alguém que te marcou na tua paternidade. Talvez olhando no espelho você comece a pensar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre as marcas que você está trazendo consigo. E eu volto a dizer que maior do que a resposta que talvez você venha procurar nessa tarde, saber fazer a pergunta direito, não é como eu me vejo, porque eu posso me ver a partir de uma ilusão, através daqueles conceitos que eu aprendi, através de fortalezas, de sofismas que foram introduzidos na minha vida ao longo dos anos, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui vivendo, conforme eu fui aprendendo. Mas nesta tarde o Senhor vai tirar toda ilusão, todo sofisma, toda fortaleza vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai começar a fazer a pergunta, não como Deus, não como eu me vejo, mas como Deus me vê. Como Deus me vê. Essa imagem que reflete no espelho, que eu olho para mim, e nós mulheres
A gente critica, a gente se critica, a gente se arruma, a gente vai para frente do espelho, mas não tá bom. Se ela em casa, eu vou, me arrumo, olho pro marido, olho, desfilo, as filhas, tá bem, tá combinando, tá bem, tá linda, tá maravilhosa. Não tá, volta lá, troca de roupa de novo, não é assim. Mas não é isso que eu quero te dizer nessa tarde. Eu quero que você entenda que a imagem que Deus quer trazer da tua vida não é a aparência, não é esse reflexo, não é, mas é a essência do Senhor sobre a tua vida. É a essência que Ele te criou para te dar a tua identidade. O versículo que nós lemos nos fala: chamei-te pelo teu nome. E em primeiro lugar, quando nós pensamos, então, como Deus me vê, irmã, se a pergunta que eu tenho que fazer não é como eu me vejo, mas como Deus me vê, o primeiro ponto nessa tarde que nós precisamos entender: Deus nos vê. Ele é o Senhor que nos vê. A nossa identidade é o Senhor que vê. Sabe, a palavra do Senhor nos fala, no livro de Gênesis, no capítulo 16, nos traz a história de uma mulher chamada Agar, uma serva egípcia que Abraão acabou tomando-lhe por mulher para lhe dar um filho, porque Sarai neste momento era estéril e não podia gerar. E quando ela estava gerando, a sua senhora começou a afrontar, ela fugiu da sua presença, e fugindo para uma região deserta, ali onde o Senhor lhe apareceu, e falou com ela acerca do seu futuro. E ali ela entendeu algo muito importante: tu és o Deus que me vê. Imagem, esse reflexo que você vê, talvez você esteja vendo de um jeito, mas Deus te vê. E nesta tarde Ele te trouxe aqui para dizer o que Ele vê em você. Eu te chamei, Jacó, e te formei, Israel, e te chamei pelo teu nome. E tu é meu. Sabe que o Senhor te vê nessa tarde, Ele te chama pelo teu nome. Ele te vê como você é. Porque quando você foi concebido lá no ventre materno, você já era um projeto do Senhor. Deus já tinha um propósito com a tua vida. Ele sabia quem você era desde o início. No livro do profeta Isaías, a palavra do Senhor nos fala que Ele conhece o fim das coisas muito antes do começo. Deus sabia quem você era, quem você haveria de ser e quem você haveria de se tornar nele. Deus tinha para você uma identidade já desde o ventre da tua mãe. Ele já te chamou, assim como o profeta Jeremias diz: lá no ventre da tua mãe eu já te chamei, eu te constituí profeta entre as nações. Deus tem um chamado para a tua vida. Ele sabe e Ele te vê. Mas muitas vezes, lá no início da nossa trajetória, nós recebemos palavras de quem deveria cuidar de nós. Nós recebemos palavras de quem deveria zelar por nós, que acabaram afetando a nossa identidade. Que mulher não ouviu quando criança, ainda quando menina: você estava nada. Olha aí, ó, não sabe fazer nada direito. Talvez você tenha escutado assim como eu escutei: não presta para nada. E isso vai afetando a nossa imagem. E muitas das vezes isso acaba entrando na nossa identidade, porque começamos a pensar que somos aquilo que as pessoas falam, ou somos a forma como que nós nos olhamos no espelho e achamos que somos. Quantas de nós tomamos a informação: eu não consigo, eu não vou dar certo, porque eu não vou conseguir, porque eu não sirvo para nada. Mas nessa tarde o Senhor te diz que Ele é o Deus que te veio. Ele é o Deus que te formou. Ele é o Deus que te criou. E Ele é o Deus que te chama pelo teu nome. Sabe, quantas mulheres ao longo da caminhada cristã eu conheci e que diziam exatamente isso: irmã, eu não consigo ter uma visão sobre mim, eu sou assim, eu sou assim. Não, você não é. Você é filha amada do Pai e Ele te vê.
Ele te vê. Assim como ele viu Agar no deserto, assim como ele deu uma promessa que do ventre dela sairia nação. Deus tem promessa para a tua vida, porque ele te vê. E em segundo lugar, nós precisamos entender como o Senhor tem nos chamado pelo nome. É a nossa identidade. Deus tem para a nossa vida uma identidade, por isso o nome é tão importante. Quando nós vamos para a história de Israel, a história bíblica, nós vemos como os nomes influenciam. E por vezes, o significado daqueles nomes tem algo a dizer do caráter de cada personagem. E isso nos fala algo muito importante acerca da nossa identidade. E eu preciso entender que lá, desde o início, quando o Senhor chama pelo nome, Deus tem uma identidade para você. E essa identidade é o Senhor que dá. Sabe, na constituição de uma criança, nós vemos na formação do ser humano. Enquanto a mãe é responsável por dar o fortalecimento para o filho, da forma emocional, a sustentação para esse filho, o pai é responsável na sua palavra dar direção e propósito. Muitas vezes é a palavra do pai que está ligada à sua identidade. E nós muitas vezes fazemos uma transposição daquilo que nosso pai terrestre é, ou daquilo que nós vivemos, na nossa paternidade terrena para Deus. Mas Deus não é assim. Deus tem para você uma identidade de filha, uma identidade pelo qual Ele nos chama pelo nome. Fala para você como você é, Ana, Maria, Joana, não sei qual é o teu nome, mas Deus sabe. Ele te chama pelo teu nome, na tua identidade na qual você foi formada para ser. Então a pergunta não é como eu me vejo, mas como Deus me vê e como Deus fala acerca da minha identidade. A minha identidade ela é dada pela palavra do Senhor quando eu entendo que eu sou filha. Quando eu entendo que o Senhor Deus é aquele que nos chamou e nos constituiu filhas amadas do Pai. A palavra do Senhor nos fala acerca no livro de Lucas, no capítulo 13, dos versículos 10 a 17. Deus nos chama com dignidade. Nos conta a história de uma mulher que havia 18 anos ela estava sofrendo por um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade fazia com que ela andasse encurvada. Mas tem uma coisa estranha aí, irmão. Como assim ela ia no templo? 18 anos. 18 anos ela estava indo ao templo, mas ela continuava encurvada. 18 anos ela ia no templo encurvada, até o dia que ela encontrou com Jesus. 18 anos ela andava encurvada, e a pessoa que anda encurvada, ela não consegue olhar nem a sua imagem, não consegue olhar para frente, quanto mais se enxergar. Aquela mulher só olhava para baixo e só olhava para trás. Sabe, o Senhor nos chama para ter uma identidade, não para ficar olhando para trás para o que passou, não para ficar olhando para baixo desesperançada, mas para olhar para Jesus. Eu tenho certeza que quando aquela mulher foi curada, quando ela contemplou os olhos do Mestre, quando ela viu Jesus, ela entendeu que o Senhor a chamava, porque Jesus reconstitui ali dela uma identidade. Ela estava lá e o Senhor lhe chama de filha de Abraão. Deus chama ela de filha, ou seja, restitui para ela a sua dignidade, a sua imagem, a sua identidade de filha. Quantas filhas de Deus, quantas filhas amadas do Pai podem estar inclusive indo ao templo. Eu não sei da tua vida, eu não sei da tua história, mas eu quero te dizer que não adianta uma vida de religiosidade. Deus quer relacionamento. Deus não quer religiosidade, não. 18 anos ela estava ali caminhando, ela ia lá, mas continuava olhando para baixo, continuava olhando para trás, continuava olhando as feridas que lhe foram causadas ao longo da sua trajetória, continuava desesperançada. Mas o dia que te encontrou com Jesus, a vida dela foi mudada. Nessa tarde eu não sei o que faz você olhar para trás. Eu não sei o que você viveu na sua trajetória.
trajetória. Eu não sei quais foram as dores que você carregou durante a sua vida. Mas o Senhor, esse Deus que te vê, Ele que te chama pelo teu nome, Ele conhece, Ele sabe. E por isso Ele te trouxe aqui para você deixar de ficar olhando para trás pelo que passou. Hoje Deus tem algo novo para você. Perceba essa palavra do Senhor. Deus tem algo novo para você. Mulher que está aqui, você não entendeu ainda. Deus tem algo novo para você. Ele quer te mostrar que a tua identidade é nele. É nele que está firmada. Direitar, mulher, de direitar e olhar para Jesus que está aqui. Ficar olhando para trás não resolve mais. Nem ficar olhando para baixo. Mas Jesus hoje está aqui para te curar, para te dar liberdade. Sabe, a palavra do Senhor diz que aquela mulher estava ali sofrendo por um espírito de enfermidade. Ou seja, ela precisava passar por um processo de libertação. E eu sei que hoje vai ser falado sobre libertação aqui. Ela precisava passar por um processo de libertação. Que libertação, há muitos que pensam que libertação é somente orações, ou alguém está livre ali de opressão, de espírito. Muitas vezes a libertação que precisamos é um cativeiro que está na nossa mente, que Jesus liberta e te manda sair para fora, mulher. Esse cativeiro que você tem ficado aí, enclausulada, e ali muitas vezes presa, pensando no que passou, olhando para trás, mas Jesus hoje está aqui e vai te dar a liberdade para você olhar para Ele. Para você olhar para frente e ver o que Ele tem, algo novo para a tua vida. Aquela mulher, nós vemos que quando Jesus a curou, ela foi livre. Nessa tarde o Senhor quer te fazer livre. Livre de traumas. Livre de palavras que feriram a tua identidade. Você não é o que falaram de você. Você não é palavras que foram lançadas sobre a tua vida. Talvez pessoas que tinham autoridade espiritual, autoridade sobre você, sobre a tua vida, lançaram palavras sobre você, e isso você vem trazendo dentro da tua identidade. Eu quero te dizer que não é você isso. E hoje o Senhor quer te transformar. Ele quer dizer que a identidade que Ele tem para ti é de filha amada. Em terceiro lugar, nós vemos que a nossa identidade, que é dada pelo Senhor aqui, como que Deus nos vê? Deus nos vê. Deus nos vê como dignidade. Deus nos vê como filhas. Deus nos vê como filhos. A palavra do Senhor nos conta uma história, e vocês sabem, acerca da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava padecendo aquela enfermidade. E às vezes a gente só fica pensando, 12 anos ela estava ali sofrendo de uma hemorragia. Mas não pensa as implicações que haviam por trás daquela situação. Segundo a lei, uma mulher que estava sob um fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Então muitas vezes ela precisava ficar afastada dos demais. Se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira era imunda. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa era considerada imundo. Imagina alguém sofrendo uma enfermidade física, o seu corpo estava enfraquecido pela perda do sangue, estava ali se deteriorando a sua saúde, mas não era só isso. Aquela mulher estava sofrendo na sua parte emocional, porque talvez há 12 anos ninguém podia lhe dar um abraço, não podia chegar em ninguém. Ela estava ali isolada do seu convívio social, mas ela pensou: se somente eu tocar na hora da vestidura do mestre, eu serei curada. Ela tomou uma decisão de sair do lugar onde ela estava e chegar até Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que imediatamente quando ela tocou no mestre, ela ficou sarada. E sabe quando Jesus fala com ela, que Ele pergunta: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Aquela mulher, com toda aquela situação, ela se expõe, porque muitas vezes nós precisamos nos expor. Falar: Senhor, eu tenho sofrido tanto, minha vida tem sido assim, eu tenho passado por isso, eu ouvi tanta palavra a meu respeito.
Senhor, talvez há tanto tempo eu não tenha compreensão das pessoas que deveriam zelar por mim, ou eu não tenho compreensão das pessoas por tudo que eu passei. Mas Jesus teve o seu olhar com aquela mulher, e naquele lugar ele disse, e chamou: filha, vai em paz. Filha, o Senhor a chamou de filha. E é assim que Ele nos vê, Ele nos chama de filhas. Em quarto lugar, nós temos a necessidade de não só ser filhas, mas ter um relacionamento com Deus. A palavra do Senhor nos fala a respeito, no livro de Josué, quando conquistaram a terra. Havia ali filha de Caleb, Axa, no qual Caleb disse: quem tomar a cidade, darei filha Axa por esposa. Daniel tomou a cidade e lhe deu a Axa, porém Axa recebeu uma porção de terra seca, desértica. E sabe de uma coisa? Ela conhecia o pai que ela tinha, porque ela tinha relacionamento. E como ela conhecia esse pai, ela vai e pede ao pai. E ela pediu fontes de água, porque o pai tinha dado a terra seca para ela. E sabe o que ela recebeu? Águas superiores e águas inferiores. Mas sabe o que ela recebeu? Porque ela entendeu que filha precisa ter relacionamento com o pai. Sabe, para nós temos a nossa identidade formada no Senhor, chamadas pelo nome do Senhor, temos relacionamento com Deus, sabendo que o nosso nome diz a nossa identidade, e Axa significa adornada. E como que alguém vai ser adornado e receber uma terra seca? Só que Axa também, ao pedir ao Pai, recebeu fontes de águas superiores e inferiores. Ei, eu quero dizer para você que nessa tarde o Senhor está aqui para te dar a porção que você precisa, não só para você viver, mas fontes de águas superiores e fontes de água inferiores, ou seja, aquilo que você precisa na tua vida, mas aquilo que você, além daquilo que você precisa para a sua vida espiritual, para a sua vida material. Mas isso requer relacionamento. Por quê? Porque é o Pai que dá a nossa identidade. E é importante ter relacionamento com Deus. Há cerca de alguns anos, eu venho tratei uma dor no meu coração ligada à questão da paternidade. Há traumas que eu vivi na infância e que me causaram uma dificuldade. Eu via Deus, eu servia a Deus, mas eu servia a Deus, eu sou servo. Eu não conseguia me enxergar como filho. O servo só obedece. Até que o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Eu estava na casa do Pai, mas na casa do Pai eu era o filho mais velho. Estava na casa do Pai e ainda não usufruía daquilo que o Pai podia dar. Até o momento que eu entendi que a minha identidade estava ligada no Senhor, porque Ele nos chama de filha, Ele nos adota como filhas, e a palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, pelo qual nós somos adotados, podemos chamar Ele, o Espírito de adoção, qual clama, Abba, Pai, ou seja, nós podemos chegar diante dEle e dizer, Paizinho. E é esse Deus que nos conhece, que nos chama pelo nome, que nos dá a identidade de filhas amadas do Pai, e que nessa tarde Ele quer te dizer que Ele quer ter um relacionamento com você. Não é uma vida de religiosidade, é uma vida de relacionamento. Quando você entender que o Senhor quer curar a tua identidade, você vai compreender qual é o teu propósito. Sabe, se a tua vida até aqui tem sido, ou na tua infância você não recebeu uma direção, um propósito, uma palavra que te direcionou, essa flecha que você deveria ter sido lançada, Deus nessa tarde quer trabalhar no teu coração a tua identidade com Ele. Ele nos chama de filhos, Ele nos dá a identidade pelo qual podemos clamar e chamar diante dEle como filhos amados do Pai. A sua identidade te formou a Israel. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque eu te chamei pelo teu nome e você é meu. Sabe quando a palavra fala em Jacó e Israel tem diferença?
de Jacó, quando ele recebe esse nome, Jacó significa suplantador. E isso ficou ligado à identidade dele. Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E ao longo da história ele foi recebendo palavras sobre a sua identidade. Enganador. Mas quando ele teve aquele encontro com o Senhor, quando ele teve aquele encontro que ele lutou com o Senhor, quando ele lutou com Deus, que ele recebeu aquela ferida e seu nome foi mudado para Israel, a sua história mudou. Ou seja, é Deus que dá a tua identidade. Nessa tarde é o Senhor que está dizendo: Ele te vê. Ele te vê lá na tua casa. Ele te vê lá no teu quarto. Ele conhece quantas noites você chorou. Ele sabe quantas vezes você clamou. Ele sabe quantas vezes você gemeu. Ele sabe quantas vezes você falou com Deus. Ele sabe. Ele sabe quantas vezes você se olhou no espelho e pensou: eu não tenho condições, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consigo. Mas nessa tarde Ele quer te dizer: você pode ter se chamado, ser formado como Jacó, mas eu quero te chamar como Israel. Ou seja, o Senhor está te chamando pelo teu nome. O teu nome é aquilo que Ele tem para você. A tua identidade está ligada ao propósito, aquilo que Deus tem para você. Por isso nessa tarde Ele quer curar a tua identidade. Ele quer te dizer que você é filha, que você é herdeira, você está na casa do Pai, você tem direito. Aquele filho mais velho, o pai disse: olha, tudo que eu tenho é teu, você tem direito àquilo que Deus tem dado a você.